Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí de volta, mais um Precast, né? O nosso podcast do pré-fabricado, retomando aqui com um assunto agora interessantíssimo aqui, que a gente vai conversar um pouco sobre cordoalhas e aços especiais aqui. Bom, mas antes da gente começar, eu queria falar para todo mundo curtir o podcast, comentar, compartilhe nos grupos da empresa, no WhatsApp, manda para o seu chefe, porque o conteúdo é muito bom. Eu acho que faz todo sentido, principalmente para o nosso segmento aqui de pré-fabricados, ok? Então, eu estou aqui hoje com o Dr. Arley, da Belgo Arames. Bom dia. Beleza? Bem? Ótimo. Bom. E estou aqui também com Jorge Luiz Carreira, da Celor. Como Carreira, né? Isso. É isso aí. Bom dia. Obrigado, cara. Obrigado por vocês dois aí terem vindo aqui participar. É uma satisfação imensa. Eu já falei para vocês, então um prazer todo meu. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui compartilhando e batendo um papo gostoso aqui sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonado, né? Então, quando a gente fala de algo que nosso dia a dia, né? É algo assim fantástico, né? Legal. Esse é o Carreira? O Arley falou tudo, né? Dia a dia nosso é trabalhar com aço, é trabalhar junto com os clientes, no pré-moldado, no pré-fabricado, fazendo com que a coisa aconteça com mais leveza e mais naturalmente, né? De forma a trazer sempre, né? Ganhos para nós, a gente tem que ganhar também alguma coisa, Lógico. Mas também para o pré-fabricador também, de forma que a gente consiga atingir o objetivo comum. Legal. Fala um pouquinho da história sua lá na Celor, como é que é a sua carreira aí? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, a minha cabeça é branca assim. Não, mas tem sorte. Já faz um tempo. Tem um detalhe que eu falo com todo mundo, é o seguinte: você tem uma sorte que eu não tenho, que é ter cabelo. Desse jeito. Ele é branco, mas você tem. Esse que é importante. Então eu comecei a trabalhar com siderurgia quando eu tinha 19 anos. Legal. Tenho de siderurgia, eu já estou com 60 anos, então faz a continha aí para você ver. Então, dá um tempinho bom. E eu trabalhei com forjaria, com tratamento térmico, aciaria, a parte de controle de qualidade, área de vendas, assistência técnica. E hoje eu estou trabalhando na ArcelorMittal junto ao desenvolvimento de produto. Eu sou especialista de produto e a minha busca é sempre melhorar os produtos de forma que a gente tenha uma maior performance naquilo que é o comum. A gente não quer sair, a gente quer melhorar, a gente quer sair do comum e fazer com que a coisa fique especial para cada cliente, customizado. Esse é o nosso esforço. O pessoal fala que aço é tudo igual. Aço é ArcelorMittal. É diferente. A gente tem uma forma diferente de trabalhar. É isso aí, pô. Aí. Depois você contratar um cara, um vendedor desse para mim, viu? Isso aí. Mas por que é separado? Porque a Belgo... Conta um pouquinho da história aí da Celor com a Belgo. Por que os nomes são... Só para o pessoal entender aí. Na verdade, a ArcelorMittal e Belgo Arames, né, é a mesma empresa. É uma joint venture. Então, como que hoje a Belgo Arames é a maior trefiladora do mundo, né? Então, e a ArcelorMittal é a maior aciaria do mundo. Então, no Brasil, né, existe essa joint venture. Então, a Belgo Arames entra com a tecnologia de trefilação, né, e a ArcelorMittal entra com a tecnologia de aciaria mesmo. Né, então, assim, acho que é a soma de esforços. Né, então, né, talvez para as pessoas que não entendam, né, o que é trefilação, o que é aciaria. Né? Aciaria, basicamente, vamos dizer assim, a parte do vergalhão, né, um nome bem popular. Trefilação já é uma conformação diferente, uma conformação a frio, né, que você transforma o aço que veio da aciaria em diferentes produtos. Então, a Belgo Arames hoje, nós temos aí em torno de 49 segmentos para a indústria. Então, o que a gente imaginar de aço trefilado, e aí eu vou citar alguns exemplos só para a gente, para as pessoas entenderem. O Bombril é um aço trefilado. Né? Todo mundo usa Bombril. Bombril é uma marca, mas a esponja de aço, né? Então, existem várias marcas, ele é um aço trefilado. Então, por exemplo, todos os componentes de fixação do carro, por exemplo, parafuso é um aço trefilado. Toda a mola que tem no carro, na motocicleta, o raio da bicicleta, o raio da roda da moto, enfim,
Tudo isso é um aço trifilado. Além de outras aplicações. Então, enfardar o algodão. O algodão, né? Tem uma história bem legal que o algodão é leve. Então, lá eles fazem um pacote de 1 tonelada de algodão, é muito algodão. Então, esse algodão ele vai com a prensa e tem que ter um aço para manter esse algodão compactado. Então, é um aço especial trifilado também, que inclusive ele tem que ter uma característica muito legal e importantíssima, que ele tem que dar um nó mesmo. Um nó, um aço dando um nó para firmar aquilo ali. E aí vai para exportação, vai para uma série de aplicações. Legal. Então, só para a gente ter o que é o horizonte do aço trifilado, né? As aplicações são infinitas, eu diria. Resumindo, né? Vamos deixar aquele cara que faz bem o trifilado, fazer o trifilado e desenvolver. Quem faz o aço, quem vai laminar, está do lado de cá. E um complementa o outro. Isso aí. Hoje nós temos o maior portfólio de produto da construção civil. Desde o vergalhão, a cordoalha, nós temos o maior portfólio da construção civil. Ele deu o exemplo aí do algodão. Mas um exemplo que está bem perto da gente é quando o pessoal faz cerca, ele tem que enrolar o ovalado, ele tem que enrolar o arame um sobre o outro. E não é qualquer aço que faz isso. Se você começar a enrolar, ele quebra. A Belgo, hoje, ela já consegue fazer esse aço. Hoje não, há muito tempo consegue fazer esse aço. Nossos concorrentes não conseguem. Entendi. São detalhes de trifilação, detalhes de composição química que fazem com que o aço obtenha aquela performance que você quer. Dou um exemplo aqui. No passado, quem tem cabeça branca vai lembrar. Quem tem cabelo... A gente fazia muito ponteiro e talhadeira com vergalhão. Entendi. O pessoal ia lá no esmeril, cortava, às vezes pegava e... Pegava, batia. E o vergalhão, melhor, o corte daquele ponteiro ali, durava muito tempo. Isso. Muito tempo mesmo. O cara trabalhava semanas com aquele material. Hoje... Não dá mais. Você consegue fazer, mesma coisa. No entanto, ele pede o corte muito rápido. E o pessoal reclama, por que é isso? Na verdade, o que aconteceu? Nós conseguimos fazer com que o aço tenha a característica que ele precisa. Ou seja, o vergalhão, no caso, ele tem que ser dútil, você consegue dobrar. No passado, quando você começava a dobrar o aço de maior diâmetro, ele quebrava. Hoje, você não faz isso. Por que a gente conseguiu isso? Se você observar aqui... Depois a gente mostra aqui pela câmera, que eu acho que fica mais fácil. Fica aí, depois você mostra. Não, pode... Se você quiser mostrar, que eu seguro aqui, você mostra. Tá. Você dá o zoom ali. Se você observar, a gente tem uma camada temperada na parte externa, uma parte mais escura, né? Na parte externa, e uma parte mais clara na parte de dentro. O que é isso? Hoje, todo o aço fabricado pela ArcelorMittal, independente da usina, independente do produtor, Juiz de Fora, Piracicaba, Barra Mansa, Resende, todo o vergalhão produzido pela ArcelorMittal, ele é soldável. Por quê? Você lembra que eu te falei que a gente tirou... Mas antes tinha, né? O aço separado daquele que era soldável, que era o S. O nosso é. Agora todo 100%. 100% do aço. Era um aço diferente. Você comprava ou soldável ou não, né? Sim. 100% do aço da ArcelorMittal é soldável. Entendi. Eu não posso falar o mesmo dos nossos concorrentes. Isso foi um grande problema. Só contando um caso que aconteceu na obra que a gente estava trabalhando, que chegaram 2 aços. A empresa trabalhava com 2 aços. Distintos. A Arcelor comprava da Arcelor o aço, vamos falar, o convencional, e comprava o soldável. Aí a obra foi toda feita, os consolos, com aço comum, sem ser o soldável. Teve que refazer toda... Meu Deus. Porque é muito parecido. Como é que o cara ia olhar por causa de um Szinho aqui? Ele até confundia. Questão da informação mesmo, né? Muitas vezes. Sim, mas... Acabava ficando perigoso. Mas legal, bom saber que agora é 100%. Porque não tem risco. 100%. Não tem risco de se confundir. Não tem. Todo o aço produzido pela ArcelorMittal, a gente consegue fazer ele soldável. Eu uso o tratamento térmico, que você viu ali, para que tenha essa propriedade da soldabilidade. Legal. Eu estou falando aqui, os outros aços são soldáveis? Sim. No entanto, a soldabilidade é menor. Então, a ocorrência de problemas na solda é maior. No nosso caso, não. Você não tem problema. Lógico, tendo todos os procedimentos adequados. Legal. Tá? Legal.
Bom, mas seguindo um pouquinho aqui só com relação a produto, né? Hoje, vindo para o mundo do pré-fabricado aqui um pouquinho, né? Que a gente está, o contexto. Quais são, que a gama de produtos que tem a Celor e a Belga é gigante, né? Hoje, quais são aqueles principais que a Celor fornece e que a Belga fornece para a cadeia de pré-fabricados hoje, em termos de produtos? Bem, a Belga Arames, né? Hoje nós somos, no Brasil, a única produtora para a indústria de pré-fabricado dos aços protendidos. Ok. Então, nós estamos falando de fios e cordoalhas. E está produzindo onde? Hoje nós temos 3 unidades. Né? A primeira unidade que nós começamos a produzir em 1955 aqui em Contagem, Minas Gerais. A segunda unidade nós abrimos em 1998 em Feira de Santana, na Bahia. Né? E em 2015 nós inauguramos a terceira unidade em Osasco, em São Paulo. Legal. Então, a gente consegue atender toda a gama, toda a necessidade da indústria de pré-fabricado, inclusive para obras de ícones aí, né, no Brasil. Inclusive, nós temos alguns produtos que eles não se produzem em outro país. Por exemplo, as cordoalhas 3 fios. Que tá aqui? Nós não? temos ela aqui. Ó. Qual que é essa aqui? Então, a cordoalha 3 fios é essa cordoalha aqui. A gente pode até tirar aqui. Dá para sair? Dá para sair. É que eu tiro aqui. Isso. Então, assim, hoje, inclusive, a gente atende toda a América Latina também com esse material, que é um material que faz uma composição diferente, né, nos projetos, justamente para atender aí todas as especificações dos projetos. Então, eu já tinha trabalhado por 3 por 4,5. A faixa, na verdade, essa faixa de cordoalhas 3 fios, ela passa de 3x3 até 3x5. Então, ela vai de meio em meio. Então, 3x3, 3x3,5, 3x4, 3x4,5, 3x5. Né? Então, por que existe esse produto, sendo que, vamos dizer, o padrão de mercado é 9,5, 12,70, 15,20, né? Muitas vezes, em alguns projetos, por exemplo, você precisa lá, fazendo uma pontinha de padeiro aqui, você precisa de uma cordoalha e meia de 12,70 a nível de resistência. Vamos pensar que você precisa ali de 15 toneladas força e você vai utilizar as duas, você vai gastar muito mais produto do que necessário, que o seu projeto precisa. Então, essas cordoalhas intermediárias, ela vem para equilibrar o projeto e gerar uma economia no projeto. Porque, às vezes, o projeto ele exige uma carga que as cordoalhas padronizadas, elas, uma não é suficiente, 2 é muito. Okay. Então, nós criamos... Abre um leque justamente para economizar. Né? Então, assim, é um produto importante justamente, né, para pensando nessas questões. Então, muito utilizado, por exemplo, em lajes alveolares. Então, na faixa interna da laje alveolar, por exemplo, utiliza-se muito, obviamente. Não estou falando de projeto aqui, mas a gente está no mercado, a gente está acompanhando. Né? Claro. Então, os projetos da face interior da laje alveolar, por exemplo, normalmente a cordoalha é 12,70. Só que você tem que ter a carga de contraflecha. Então, você utiliza ali uma cordoalha. Ou você utiliza um fio CP, por exemplo, né? que é os primeiros aí. Né? Esse é um fio só. Exatamente. Ou você utiliza uma cordoalha 3 fios. Então, depende muito dessa carga que essa laje foi projetada. Vai ser projetado. Isso que o Arley trouxe demonstra para a gente, né, o nosso foco no cliente. Porque seria muito mais fácil para nós falar para ele, olha, compra 2. Gasta mais um pouquinho. Gasta mais um pouquinho. Eu estou vendendo mais aço. Para mim é o ideal. Se olhar o meu negócio. Mas a gente sempre faz esse olhar junto com o cliente. A gente olha sempre na mesma direção, buscando aquilo que é bom para nós e bom para eles também. Legal. Então a gente consegue, e isso traz para nós inovações. Esse olhar junto com o cliente proporciona para quem está aqui produzindo aço, a gente buscar maneiras diferentes de servir. Essa é a verdade. A gente busca maneiras diferentes de servir. Servir não para o cliente, mas sim para o segmento como um todo, onde a gente possa atingir da melhor forma possível. E o que é legal, né, que hoje, eu acredito que hoje o Brasil, a Belga Arames é a única empresa no mundo que produz esse aço em 3 fios.
Inclusive, a gente conseguiu expandir isso aí para, principalmente a América Latina, para a indústria, né? Então, hoje a gente tem uma exportação muito forte para esse mercado, justamente porque eles perceberam o quanto eles conseguem também economizar no volume de aço, né? No projeto. Então, é algo que a gente entende que é importante, né? Justamente para que você compor toda a cesta de necessidade do projeto de uma maneira bem equilibrada, né? Acho que não faz sentido você utilizar e gastar muito mais aço no projeto por uma falta dessa possibilidade. Então, porque quando a gente pensa em produção, produtividade do aço, é muito mais fácil produzir, por exemplo, a cordoalha 1270. Entendi. Que é a mais comum, né? É a mais comum, exatamente. Setup de máquina, a produtividade por hora é muito maior, né? Então tem todos esses quesitos aí, mas como né, a única empresa produtora do Brasil de aço para proteção, a gente tem esse olhar, né? E cada vez mais a gente vem trabalhando ao longo do tempo para novas tecnologias, novos desenvolvimentos, né? E justamente para atender aí. Todas têm a mesma resistência? Então, para faixa, não. Tá? Assim, falar um pouquinho sobre a história da resistência do aço para proteção, eu acho que é legal, que tem uma história, né, nesse. Eu costumo dizer que o aço ele tem uma característica importante, o aço para proteção, que é a relaxação. Então, lá quando o Brasil começou a desenvolver isso, a antiga Belga Mineira, 1955, então era um aço de relaxação normal. Então, o que é relaxação do aço? Isso. É uma perda de capacidade de carga ao longo do tempo. Você estica, e ele vai voltando. Falando grossamente, é um elástico. O aço para proteção é um material elástico que ao longo do tempo ele vai ficando frouxo, vamos dizer assim. Isso. Né? A terminologia popular, né? E assim, ele no passado, né, quando foi desenvolvido, ele relaxava até 8,5%. Então, ou seja, do comprimento ele diminuía 8%. Consequentemente, essa carga era perdida. Como que se compensava isso? Aumentava o volume de aço. Né? Porque já se sabia que ao longo do tempo esse aço ele iria estar perdendo essa característica, né? Até 8,5%. Em quanto tempo isso? Isso. Essa perda. Porque você imagina, se protender uma viga, ela vai pôr em 10 anos, ela vai... em torno de 10 anos. É perigoso, porque senão ela cai, com 10 anos a obra cai. Então, só para você ter ideia, hoje um ensaio de relaxação é um ensaio de 1.000 horas, né? E a gente simula exatamente qual que ao longo do tempo que ele vai perder. Então, ou seja, é um ensaio que você coloca uma amostra hoje, daqui a 42, 43 dias, você vai obter o resultado dele. Então, né? Então falando, né, continuando aí sobre a evolução, em 1976, aproximadamente, a indústria conseguiu dar um passo à frente. Né? Então, esse passo à frente, ele conseguiu melhorar essa questão da relaxação. Então, lá a gente tinha um aço com a resistência de média, né? Falando padrão, 177 kg, era um CP 177, que a gente chamava de uma relaxação normal, era um RN 177 e 177 kg fosse milímetro quadrado. Então, por volta de 1976, houve uma evolução. Então, esse aço ele passou de 177 para 190 com baixa relaxação. Então, esse aço ele saiu de 8,5% de perda de relaxação para 3,5%. Muito grande. 3,5% para a cordoalha e para o fio 3%. Entendi. E aí, em 2012, nós já tivemos um outro salto. Nós lançamos, foi um projeto muito interessante que eu tive a honra de liderar, né, que é a cordoalha com a CP 210. 2012. Então, assim... Mas ela já estava no mercado em 2012 ou não? Era estudo? Ela não. Esse projeto ele iniciou, foram 4 anos de desenvolvimento. Entendi. Ele começou em 2008. Em 2012, nós conseguimos atingir, é o que o Carreira comentou, né? Na verdade, a gente trabalha junto. Então, ou seja, tem que envolver a siderurgia, eu tenho que envolver composição química adequada e pensando também em custos.
né? Porque, na verdade, quando você começa a aumentar a resistência do aço, você tem elementos químicos que você está adicionando ali nesse aço, que obviamente ele tem um custo majorado, é natural isso, né? Por outro lado, então, o nosso desafio, né, da indústria de trefilação, quanto da siderurgia, é justamente achar essa receita de bolo equilibrada. Custo-benefício. Custo-benefício, que também não adianta. Não. Né? Então, assim, não adianta a gente conseguir elevar um aço em 10% de resistência com a mesma seção, mas que ele tem um custo de 30% maior. O que resolveu? Ninguém vai querer. Não vai, né? É natural. E aí nós tivemos a norma NBR 7483, ela havia sido trabalhada em 2008 e ela já entrou com esse aço, né, na época que estava pensando nesse estudo, e a indústria permitiu que a indústria começasse a trabalhar e pensar nesse desenvolvimento. Né? Então, em 2012, nós conseguimos produção perene, produção continuada, todos os testes, todos os ensaios em laboratórios externos, relaxação, e assim vai. Né? Então, em 2018, houve novamente a abertura da norma para uma nova atualização, né, da norma. Então, acho que esse olhar ele é importante e, normalmente, a abertura de norma não é tão simples no Brasil, mesmo porque a gente conta com colaboradores. Né? A norma brasileira, na ABNT, ela conta com os profissionais de mercado e a gente tem que fazer um esforço muito grande para fazer com que essa norma seja aberta para revisão e que tenha pessoas que possam colaborar, né, com experiência. Então, é o mercado, não é a indústria que faz isso. A indústria virou, vamos trabalhar na norma. Não, nós temos que trazer pessoas de mercado de interesses, né, diversos, justamente para que seja uma coisa bem isonômica. Né? E nós, em 2008, a norma foi aberta novamente e começamos a discutir vários pontos. 2018. 2018. E olha que interessante, essa norma foi trabalhada durante 3 anos. Ela só foi finalizada em 2021. Então, é nova. É nova. Onde que nós conseguimos subir o grade de novas resistências. Então, na nova norma, além da 210 que já existia, e aí foi eliminado da norma, por exemplo, a RN, relaxação normal. Não existe, não tem necessidade. Tirou a RN e colocou os novos grades. Então, entrou o grade 220, 230 e 240. 240. Então, existe um projeto gigantesco que existe uma equipe, né, trabalhando justamente para a gente atingir o 240. Hoje, né, a gente já tem desenvolvido até o 220. Vendendo? Vendendo. O que isso significa, gente? Acho que é importante, né? Por quê? O que vai mudar se usar o de 190, 220? Então, vamos lá. A pergunta é bem pertinente e interessante porque hoje a gente está falando de desmaterialização. Né? Nós precisamos, né? Eu acho que o planeta está pedindo isso. E, consequentemente, né, então a gente fala muito em redução de emissão de gás carbônico no ambiente. Então, como que a gente vai fazer isso aí na indústria da construção, no pré-fabricado? Então, hoje, né, qual que é a ideia, qual que é o objetivo? Nós temos peças mais esbeltas, com utilização de menos cimento, menos aço, para trabalhar da mesma forma. Uma maior eficiência. Né? Maior eficiência. E mantendo a vida útil. Que é importante, nós estamos falando de estrutura. Né? Então, quando a gente pensa nesse cenário, e aí tem um viés importante que quando eu falo que há 10 anos atrás talvez era difícil a gente falar em um concreto aí de 80, 100 MPa, hoje nós estamos falando de concreto de 160 MPa. Então, o aço tem que acompanhar, porque o concreto sem o aço não existe, o aço sem o concreto também não existe, né? Assim, de uma maneira geral. Na indústria do pré-fabricado, não. Eles trabalham em conjunto. Né? Então, a gente sabe que o concreto ele vai suportar a compressão, mas a tração, quem vai suportar é o aço. Então, esse conjunto, esse sistema tem que trabalhar um acompanhando o outro.
Né? Então, finalizando aqui na resposta, então vamos imaginar aqui que nós temos uma cordoalha com a seção 100 milímetros quadrados que resiste a 15 toneladas. Então, nós estamos falando que essa mesma seção de aço, um 240 lá, não estou fazendo conta aqui, mas só para se exemplificar, ele vai resistir a 25 toneladas. Ou seja, nós estamos reduzindo de uma maneira, né, sistemática esse volume de aço. A seção do aço. A seção é a mesma, a resistência é maior. Né? Então, ou seja... Mas, consequentemente, você vai reduzir a quantidade de fios, de cabos. Se você precisar de 5, você começa a precisar de 4. Exatamente. Essa é a conta. Essa é a vantagem. Essa é a conta. Né? Então, esse é um ponto. Já tem indústria usando ela, de 220? Sim. De pré-fabricado? Sim, já tem. Legal. Nós temos essa redução ela é efetiva. Agora, só complementando, tá? Claro, por favor. Quando a gente fala em redução, a gente está olhando a redução direta. Mas olha a periferia que está acontecendo. Sim. O que está acontecendo quando eu começo a consumir menos cabo? Eu estou consumindo menos mão de obra, menos insertos, menos periféricos. Então, eu aumento a produtividade dentro da fábrica também. Então, são 2 momentos que eu tenho quando eu contribuo dessa forma. Sem considerar, ele falou a respeito de emissão de CO2, né? Se você olhar, a gente está pensando isso lá no pré-fabricador, eu estou pensando isso dentro da empresa, e esse transporte também. Quando eu consigo transportar um material de maior resistência, eu estou de menos carga, menos. Então é um ganho que é para a sociedade. É a cadeia, né? É para a sociedade como um todo. Não é a Belgo, não é a ArcelorMittal, não é o pré-fabricador. É a sociedade que está ganhando como um todo. Porque a gente promove essa menor emissão de CO2 através da desmaterialização. Mas, Carreira, o que você está falando aí? Já me falaram, sabe? Pô, mas você está vendendo menos aço com isso? Não, eu não estou vendendo menos aço. Eu estou vendendo melhor. Entendi. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Eu estou fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. É atender da melhor forma possível. Esse é o caminho que a gente toma. Legal. E como que fica com relação ao escorregamento de cabo? Por causa da tensão, né? Porque a tensão ela está maior. E aí a gente tem um pouco da patologia de escorregamento de cabo, às vezes não havia uma laje. Tem alguma coisa com relação a isso? Algum estudo? Então, não, na verdade, né, nesses momentos de desenvolvimento, né, obviamente a gente tem que ter essa preocupação e é extremamente importante. Principalmente no cabo, ele já nos ajuda muito por esse formato dele. Sim, que ele é... Exatamente. Então, quando você não tem... Ele tem uma aderência maior. Então, para que você tenha algum tipo de patologia nesse aspecto, você tem outras coisas contribuindo também. Né? Então, assim, para a gente desenvolver esse aço de alta resistência, nós fizemos ensaios de pull-out test, justamente aplicando as cargas naturais tudo em laboratório, obviamente, mas justamente para certificar, olha, realmente eu estou aumentando a carga desse material aqui, mas não vai haver problema algum. Né? Então, assim, é uma preocupação, porque assim, quando a gente desenvolve um produto, a gente tem que preocupar não somente em ter um resultado do produto na nossa usina, na nossa fábrica. Nós temos que nos preocuparmos com a aplicação dele. Então, lá na frente, junto ao cliente, né? Ou seja, não adianta eu entregar para ele e entregar um problema. Cara, agora você se vira aí. Não é assim. Eu tenho que preocupar que ele vai funcionar no meu laboratório, na minha produção, no meu laboratório e também no nosso cliente, que não adianta. Ele tem que aplicar da maneira adequada. Né? Então, e aí assim, a gente está trabalhando, no caso dos fios de proteção, por exemplo, nós temos os entalhes. Né? No caso do fio de proteção, ele é baixo relevo e o vergalhão é alto relevo. Né? Então, nós também trabalhamos essa parte de entalhes. Que ele vai sendo frisado. Sim, exatamente. Nós temos aqui o exemplo. Tinha um exemplo. Não vai dar TG de ver. Aqui, ó, acho que aqui dá para ver. O primeiro aí dá. Esse segundo aqui, não é? Isso. É isso, Esse aqui é de quê? Esse aqui é o de 6 milímetros. 6 milímetros. Esse é um aço que ele atende muito à indústria de pré-fabricado, em bigotas. Tá. Ele atende também as treliças não usa isso aqui? Não. As treliças ele está substituindo as treliças. Tá. Usa também na fabricação de... Acho que não vai dar para pegar não, mas é um de dormentes ferroviários. Dá para pegar aqui?
Deu para ver. Deu para ver? Então, ou seja, isso é um ponto, né, que a gente consegue trabalhar para eliminar esse tipo de patologia, né, caso tivesse. Porque isso aí é o ponto de aderência desse aço. Ponto de aderência. Então, a cordoalha, como ela é uma hélice, o próprio formato, ela tem que girar dentro do concreto. Então, ou seja, e normalmente as cordoalhas têm que ter uma coragem, tem uma densidade muito grande de concreto. No caso do fio, que você tem uma espessura, um volume menor, são peças esbeltas, aí você tem a ancoragem do entalhe. Entendi. Entendeu? Legal. Vamos lá, vamos passar por carreira. Depois a gente volta para a gente conversar sobre isso aqui. Claro. Essa peça que está aqui em cima, aqui, porque tem uma historinha. Então, a gente está falando um pouco da cordoalha, né? Sim. E aí eu sei que a Celó também está seguindo esse mesmo segmento, lógico, né? Porque a gente está falando de empresas irmãs aí, que para redução de consumo e sustentabilidade. Me fala um pouquinho aí dessa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ele falou a respeito da história da cordoalha. Legal. Agora, por que a gente usa bastante aço na construção civil? Por que hoje o aço é tão diversificado dessa forma? Só para a gente pensar um pouquinho, o elemento que a gente tem na crosta terrestre em maior abundância, ferrosa, seria o ferro. Minério de ferro. Minério de ferro. Então, por isso que a gente consegue fabricar o aço com um preço muito bom. Não só no Brasil, em qualquer lugar. Então, o elemento que a gente tem em abundância na crosta terrestre seria o minério de ferro, onde a gente consegue fazer essa transformação. Há pouco tempo teve uma iniciativa para fazer a carroceria de um determinado veículo aí de alumínio. Foi legal, beleza. Só que o custo do alumínio é muito alto. Não só você tem bauxita, que é o minério para fazer alumínio, mas a transformação da bauxita em alumínio consome energia elétrica, muita energia elétrica. O nosso consumo é um pouco menor, é menor. Tá? Então você tem essas diferenças, por isso que a gente hoje, o material mais utilizado, e aí eu falo isso para o pessoal pensar um pouquinho também, as mudanças que podem estar havendo, o material mais utilizado na construção civil, ou ainda na indústria mecânica, será o aço, durante muito tempo ainda. Tá? Agora, respondendo a sua pergunta, por que a gente foi para esse aço aí? Esse aço de alta resistência. CA50S AR. S de soldável, CA50, né, concreto armado, S de soldável, e o AR de alta resistência. É um aço que possui de LE 700 MPa. Hoje... Então poderia ser um CA70. CA70. É o que a gente está fazendo, trabalhando. Inclusive, quando eu cheguei aqui, estava na discussão da norma também. O que ele falou, realmente, a gente alterar essa questão de norma é muito devagar. A gente teria que ter mais agilidade, porque, de certa forma, a gente trava a evolução das coisas. As normas travam a evolução, coisa que é diferente em outros países, tá? A coisa acontece mais rápido. A gente tem muita barreira para isso acontecer. A legislação não acompanha a tecnologia, mas isso é normal. Não acompanha. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas voltando, é um aço que tem 700 MPa, enquanto o CA50 convencional tem 500 MPa. As demais características do aço, ou seja, o alongamento, o dobramento e outras características, são as mesmas do CA50 convencional. O que a gente fez foi aumentar o patamar de escoamento em 40%. Pô, Carreiro, então eu posso usar isso em toda a minha aplicação? Não. No caso do pré-fabricador, nós vamos trabalhar ele bastante na indústria de poste. Tá? Essa demanda chegou para nós, de certa forma, porque a gente está ouvindo o nosso cliente. A gente consegue ouvir o cliente e observou que quando ele tem um ensaio de flecha nos postes, com aço com um pouquinho mais de resistência, ele fica mais tranquilo. A gente fez o caminho contrário. Ele ensaiava o poste, eu ia rastreando. Pô, peraí, esse cara tá com LE maior. Isso foi uma frequência que a gente começou a observar. O que a gente fez então? Pô, se é benéfico para ele, vamos fazer um aço então que tenha o escoamento maior. Então a gente chegou nesse ponto. Isso também observando normas de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, tem a ACI, que já tem esse aço lá, que é o grade 100.
Peraí, esses caras estão usando lá. Se eu vejo uma possibilidade aqui, pô, vamos lá, vamos na frente. Então, nós iniciamos esse desenvolvimento em 2021. Final de 2021. Durante a pandemia, a gente começou a trabalhar nesse desenvolvimento. Em 2022, a gente lançou esse aço. Nós fomos o primeiro a lançar esse aço. Tá? Agora, Carreira, você tem toda a linha desse aço? Da bitola 8 a bitola... Só colocar aqui para o som não ficar... Tá. Tá legal aí? Tá. A bitola 32, em barras, eu tenho esse material pronto. Carreira, me vende agora 100 toneladas? Tá aí, ó, pode buscar. Mas o fato é, a indústria de pré-fabricador utiliza muito material em rolo. Eu não tenho esse material em rolo. Ah, não tem? Não tenho, ainda. Falar nisso, o rolo tá indo até qual bitola agora? Hoje a gente consegue ir até o 20 milímetros. 20 milímetros? 20 milímetros. Mas vamos lá. Carreira, por que você não desenvolveu esse troço em rolo ainda? Você lembra que o Arlen falou de mostrar, primeiro eu tenho que correr todo o processo meu para depois eu estar desenvolvido? Sim. Se eu coloco um material de maior resistência na máquina do cara lá e quebrar a máquina, matei o cara. Tá preparada para 50. Matei o cara. E eu não quero isso. Efeito colateral. Você entendeu? A ideia nossa é desenvolver junto. Então eu primeiro testo internamente para depois liberar. Então todo esse processo ele é seguido. E a gente está desenvolvendo. Então o problema não é fazer o rolo. Não. O problema é que máquina que vai dobrar o rolo. Não. Gosta de dobrar? Será que seria isso? Não, ainda tem alguma dificuldade no rolo. Na execução. Tem sim, tem. Entendi. Não é assim. Entendi. Não é assim. Nós estamos trabalhando aqui, vamos trabalhar no desbobinamento depois, para que a gente entregue o produto perfeito para ele. Senão, o que ele falou, vou entregar um problema para o cliente. Isso eu não quero fazer. Não, ele tem alteração, alterações características do próprio aço. Desgastes das peças rotativas. Então tem todo um trabalho a ser feito. Você entendeu? Então, às vezes a gente não pensa que o produto, aí que tá, não é direta. Aí que está a diferença entre você ter uma empresa séria fazendo desenvolvimento ou então um cara jogando o produto no mercado. É diferente. Tem diferença. Então, provavelmente as empresas que fazem máquina de corte de obras já têm são parceiras nossas, a gente já está mostrando para ele a necessidade. Olha, é isso aqui. Precisa trocar toda a máquina? Não. De repente, só peça de desgaste, a gente vai trocar e pronto. Os motores já estão adequados. Mas todo esse trabalho é feito, é mapeado, existe um mapeamento que a gente faz e a gente vai trabalhando dessa forma. Ele falou a respeito de desmaterialização. A nossa atuação na desmaterialização seria essa, utilizando o aço de maior resistência. Mas nós também temos... Isso já está aplicado, Carreira? Já. Um pouquinho disso aí, porque tem um... Tá, vou falar o nome não, mas aqui perto aqui tem uma empresa que eu sei que usou, né? Então... Sim. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você já tenha passado por lá. Talvez não. Você... Já foi na Arena do Galo? Claro. Como não? E você passou por aquele viaduto ali sobre a Via Expressa, né? Foi. Ali tem aquelas vigas foram todas com... Que legal. Então, com cordoários também. São as primeiras com esse tipo de aço, assim, no pré-fabricado ou não? Não, já tinha outras. Já tem outras aplicações. Mas qual que é a primeira aplicação disso tem quanto tempo, você sabe? Em termos de obra? Quem foi o primeiro comprador? Não preciso citar quem for, mas... A partir de 2021 já tinha venda. Já tinha venda já peças sendo executadas com esse tipo de aço. E a grande questão é... Só que é uma pergunta, em termos de cálculo, tá? O calculista está adotando ele como se é a 50, porque nem o software que calcula está preparado para ser a 70, ser a 80, não tem essa preparação. Essa é a dificuldade, tem que calcular na mão. Isso que eu ia perguntar, porque senão ele vira um aço a 50. Não. E aí você fala, não ganhei nada, eu vou colocar a mesma quantidade de aço. Essa é a dificuldade, mas o ganho é muito expressivo. Entendi. Então é vantagem ele calcular e mostrar esse ganho para quem está fabricando. Pré-fabricador. Entendi. Qual que é a grande vantagem dele? Você elimina o número de barras, claro, diminui. Dá o quê? Uns 10%? Depende da utilização. E em algumas utilizações chega a 15%, 20%, dependendo da utilização. 15%, 20% é o que a gente tem encontrado. A gente tem um banco de dados que a gente está buscando tudo isso
e trazendo todas essas informações ali. Então tem alguns parceiros experimentais, vamos dizer assim, que estão dando feedback e trazendo para vocês poderem validar. Isso é essencial, né? E aí é o que você comentou, né? É o outro lado também, que é o software. Os softwares também precisam serem adequados. Atualizados. Mas para isso também se desenvolver justamente essa história toda que está sendo construída, né? Esse banco de dados. Você poder entregar e falar assim, olha, é isso. É uma cadeia, né, cara? Porque você entra agora e vem a norma, depois entra sistema, depois equipamento. É uma engrenagem, cara, é uma engrenagem viva. A evolução é essa. A evolução é essa. Tem a curva S que você vai fazendo, vai a rampa, vai subindo, até chegar o momento que vai estabilizar. Isso. E daqui a pouco vai chegar outro. Já é usual. E vai chegar outro, e vai chegar outro, e cada vez subindo mais o patamar de cada material. Mas ainda no assunto de descarbonização, além do aço AR, tá? Que a gente tem, a gente tem também o aço X-Carb, que é um aço que a gente produz com baixa pegada de carbono. Como é que você faz isso, Carreiro? Bom, nesse aço eu não utilizo minério de ferro e eu compro energia elétrica. Como assim, o aço não utiliza minério de ferro? Não. Somente opção. sucata. É mesmo? 100% sucata? 100% sucata. 100% sucata. Legal. E aí, com isso, eu consigo ter um aço com baixa pegada de carbono, que eu não estou indo buscando a natureza do material, e também compro energia elétrica renovável. Então, tem uma compra específica para aquela produção. Para reduzir a quantidade de carbono utilizada no processo. Mas, Carreira, você está falando isso da boca para fora, então você está falando que está comprando e tal. Não, não é assim. Existe um instituto alemão que faz toda essa categorização para a gente. Ele pega, certifica todo esse processo nosso, a gente tem que mostrar o certificado, toda essa parte, e ele que vai dar essa certificação para a gente. Nós somos a única siderúrgica no Brasil que tem essa certificação, Instituto IBU. Então a gente tem toda essa parte, buscando essa descarbonização, e isso é muito benéfico. Eu vi agora há pouco tempo, acho que eu nem comentei com o Arlen, uma determinada concessionária de energia elétrica pedindo a fabricação de postes com baixa pegada de carbono. Já está chegando na cadeia. Já está lá na frente. Cliente, já. E o cara vai vencer essa concorrência porque vai apresentar isso. Entendi. É uma vantagem que a gente tem que perceber, não só para essa questão de concessionários. Exemplo, vou te dar a questão de construtores de galpões, por exemplo. Os caras buscam a certificação LEED. Esses aços, tanto a cordoalha, quando é desmaterialização, o CA50R, desmaterialização, e o X-Carb, contribuem para a pontuação, para você ter a certificação LEED. São diferenciais que você vai mostrando para a sociedade e para os órgãos certificadores, para que você obtenha as certificações e tenha os galpões certificados. Todo esse ponto, a gente está... É o que o Arlen disse, é um ecossistema, na verdade. A gente mexe aqui, mas está tudo interligado lá para frente. Então, a gente tem que pensar nas consequências que a gente está fazendo. É inevitável. E a gente agora também, eu falei a respeito do X-Carb, falei a respeito do AR, e é uma coisa que a gente observa. Muitos pré-fabricadores compram o nosso aço e fazem uma tela, uma determinada estrutura planificada para que seja aplicada depois. Hoje, a ArcelorMittal comprou uma máquina de telas especiais, nós chamamos de máquina de telas especiais, você pode chamar de máquina de estrutura planificada. O importante é, o que eu vou estar oferecendo para o mercado? Vou estar oferecendo no mercado a possibilidade de fazer estruturas planificadas para depois serem dobradas, para depois serem conformadas. Veja bem, estou tirando um processo lá de dentro e colocando na área industrial. Porque quem tem que fazer a parte de conformação mecânica somos nós. Nós somos especialistas nisso. Aquilo que eu falei no início aqui, quem é o especialista em trefilar é o Arlen. Okay. Deixa o cara trefilar. Deixa eu fazer o aço. Essa máquina consegue fazer estrutura planificada da bitola de 4.2. Mais especificamente para painéis. Painéis. De 4.2 a 16 milímetros. Eu consigo fazer essa combinação. Pensa comigo. Eu tenho lá um painel.
Aquela amarração ali. Que a gente tem as telas, mas dependendo do que chegava na... Não, o que acontece? O que o pessoal faz hoje? Usa a tela como base e depois adiciona aço para ter resistência. Eu quero te entregar pronto, cara. Eu quero te entregar pronto. É industrializar. É industrializar, é profissionalizar, te entregar. Você não vai ter que bater no seu estoque mais a barra de CA50. É a tela. Você vai ter lá o elemento estrutural para o painel. Ok. Você vai ter o elemento estrutural para o poste tipo T. Entendi. Então, tudo isso a gente está pensando. Já chega pronto. Já chega pronto. Essa é a ideia nossa. Ainda mais, se eu puder utilizar esses aços de alta performance junto com essa prestação de serviço, que é uma prestação de serviço, é um outro tipo de produto. É um outro produto que eu estou lançando. Então, todo esse ecossistema ele é pensado dentro das empresas, para que obtenha realmente o foco no cliente. Tá certo. Queria contar isso aqui. Você começou falando, a gente deixou... Eu falei, não conta agora não, nos bastidores, conta quando você estiver falando. A gente colocou aqui um gancho, né? Isso aqui é uma cordoalha sendo reaproveitada para gancho de içamento. Exatamente. Aí o Arlen fala, tem um negócio que eu falei, não, espera que você conta quando a gente estiver conversando. Fala aí, fala um pouquinho. Assim, nessas andanças, né, que nós temos aí pelo Brasil afora, né, nós nos deparamos com essas situações. Né? Isso. E assim, sempre foi muito questionado, debatido, porque é uma solução, mas se é uma solução mal empregada, perigosa. Porque normalmente o aço para proteção, diferentemente do vergalhão, ele não foi feito para trabalhar dobrado. O vergalhão ele se dobra, etc. Ele é um elemento para trabalhar tracionado. Tracionado, diga-se horizontalmente ou verticalmente. Armadura ativa. Armadura ativa. Né? Então, e aí quando a gente verifica, né, que esse aço ele tem dobras, né, a gente começa a se preocupar. Mas assim, ó. Isso. Aí fica legal. Então, a gente começa a se preocupar, né? E aí, assim, falando tecnicamente, qual que é o efeito disso, né? Quando a gente tem um aço tracionado, na horizontal e na vertical, você está aplicando a carga, nesse caso aqui é uma cordoalha 7 fios. Então, a gente tem um fio central no núcleo, né? E 6 fios aí ao entorno desse central. Então, nós estamos tracionando uma carga, aplicando a carga de tração e dividindo por 7. Esse é o primeiro aspecto. Aí, quando a gente trabalha com esse material desta forma, né, ou seja, está dobrado, então assim, a gente tem ângulos distintos aqui, olha só, que nós temos aqui, sei lá, quase 90 graus, aqui seja, né, um ângulo diferente. Assim, fisicamente, a gente verifica que eu estou comprimindo essa seção, eu estou tracionando essa seção. E quando eu faço isso, será que eu estou dividindo essa carga por 7? Porque isso aqui está mais fragilizado. Ele já está tracionado aqui. E esse aqui está comprimido. Então, o que se observou-se, né, o que a gente comenta é que já houveram acidentes. Porque muitas vezes as peças estavam com uma carga elevada, né, e, essa aqui, talvez falta de conhecimento ali na hora de fazer aquilo ali. Não, esse aço aqui, eu aplico 15 toneladas de tração nele. Então, ou seja, teoricamente ele pode puxar 15 toneladas. Não, nessa condição aqui jamais. Não consigo nem afirmar exatamente quanto que pode puxar isso aqui. Então, assim, é uma grande preocupação e a gente sempre vem discutindo isso, né, como uma solução. A gente sabe que isso aqui normalmente é sobra, né, na indústria de pré-fabricado. Não é um reaproveitamento, né? Não é um reaproveitamento, mas ele... eu diria assim, pode fazer? Não pode fazer? Quem sou eu para afirmar isso? Porém, quando utilizado, que se faça de maneira consciente. Extremamente importante isso. Porque muitas vezes a gente pode estar economizando uma solução e você pode... tem vidas ali que tem jogo, no transporte, ou mesmo ali a peça pode cair. Eu já presenciei peça caindo. Interessante então, assim, o Arlen falar sobre... que existe uma norma de pré-moldado, se eu não me engano, é 9420. Eu não me recordo o nome. Eu não lembro o número dela mais aqui, não. E, inclusive, ela tem um capítulo falando sobre alças de içamento. Alças de içamento, exatamente. E ela
não permite a utilização. Ou seja, quando você está fazendo uma aplicação dessa, você está assumindo o risco totalmente. Essa norma, inclusive, fala, nem o vergalhão eu posso fazer alça. Ela fala 36, né? Justamente. Por que ela fala isso? Ela entende o seguinte, nem o CA50, nem o CA25. Ela fala que pode fazer. O CA25 não pode também. Por que ela fala o 1020, que seria a STM36? Porque ela quer trazer a segurança no içamento de carga, porque são pontos muito frágeis durante o içamento, e você quer, ele joga para 36 devido à limpeza, a gente chama de inclusão interna do aço, que é diferente do CA25. Ah, Carreiro, o CA25 tem a mesma resistência do A36? Praticamente a mesma, mas o método de fabricação é diferente. Então, por isso essa preocupação, onde a gente utiliza sempre o A36, e não o acordoalho, e não o CA50, e nem o 25. Gente, se está na norma, vamos prestar atenção, vamos deixar ali, e não vamos assumir o risco não, né? Entendi. É muito melhor para nós, né? É que é um barato que pode sair caro, né? Na verdade, esse aço próprio, ele é um pouco mais caro. Eu não digo que é muito caro, não. Né? Mas... E a utilização é tão baixa, isso não vai impactar no custo. Não vai impactar. Aí eu acredito. Deixa a pergunta aí para todo mundo. Deixa aí. E aí eu acredito, que aí um planejamento melhor no corte de cordoalha, uma medida melhor no corte de cordoalha, vai eliminar essa sobra. A gente tem que atuar na causa e não reaproveitar. Acho que é fundamental a gente fazer isso. E a Planix, eu tenho certeza que ela está pronta a ajudar dessa forma. O Carreira comentou. Não, a gente tenta trazendo, por exemplo, querendo ou não, são dois profissionais de mercado que a gente coloca aqui para debater isso mesmo. Sim, a gente faz isso, né? A gente faz isso. Isso aí faz todo sentido. A gente faz isso. Quando começaram a adotar, é lógico, né? Isso é igual eu estava conversando com o Arley, falou, esse aço aqui, quando você joga no meio do tambor, ele tem o mesmo valor do CA50. E ele é muito mais caro do que o CA50. Então, trazer reaproveitamento de materiais é benéfico para o meio ambiente. Você reaproveitar, reusar, né, utilizar. Então, mas tem que ser feito de forma consciente, igual você falou. Então, talvez, eu não sei se já tem estudos sobre isso, porque às vezes pode ser que o que você falou sobre a tração e a compressão, ela possa resistir dependendo do que é, eu não sei. Quem sou eu para poder discutir isso? Só para dar Mas eu acho que cabe uma reflexão. O içamento de feixe de CA50, deve ser feito de forma perpendicular. Que a cada grau que você vai diminuindo aqui, você aumenta o esforço. É o que está acontecendo aqui. Exatamente. Você começa a ter tensão, a resultante é diferente. Você tem uma resultante diferente. Quando você tem ele em ângulo reto, você vai ter uma carga suportada. Você começa a fechar esse ângulo, a resultante é diferente, e o esforço do vergalhão, o esforço do arame para você conduzir isso é diferente. Legal. Isso é fantástico, polêmico, não tenha dúvida. Né? E aí, falando um pouquinho que o Carreira comentou, né, que nós temos um desafio muito grande de trazer... De trazer serviço, né, de qualidade para o mercado, né, para os nossos clientes, mas sempre existe uma barreira, um desafio. Né? E o que eu quero dizer? Né, com relação a perdas e sobras? Vai de conta a questão da desmaterialização também. Hoje nós temos um projeto que é a gente entregar para o nosso cliente bobinas com metragem múltiplos do projeto dele. Então, o que isso significa? Cordoalho, então, se o cliente tem um planejamento, e aí eu acho que vai muito de encontro, né, um software, né, que consiga fazer esse planejamento, então ele me fala o seguinte, ele vai fazer uma peça seriada lá, vigas de proteção de ponte, por exemplo. O cara vai fazer 50 vigas e cada cordoalha precisa de, 35 metros. Então, vezes 50 vigas, vezes quantos cabos, etc. Eu consigo planejadamente entregar uma bobina lá, por exemplo, de 3 toneladas para ele, múltiplo de, 500 cabos. Entendi. No final da obra lá,
Ele não tem perda dele é zero. Olha a vantagem que você está tendo em cima disso, cara. Perda zero. Lógico. Hoje nós temos as centrais de cortes, hoje nós temos 9 centrais de cortes no Brasil, que também pode atender. Eu tenho um projeto que o padrão da bobina da cordoalha, por exemplo, a média é de 3 toneladas. Mas eu tenho um projeto que vai consumir 1.500 quilos só. Entendi. O que eu vou fazer com 1.500 quilos aqui? Isso é perda. Muitas vezes esse aço fica parado lá, é um dinheiro que está parado. Se ele mandar um planilhamento para a gente, para essas centrais de corte, eu entrego para ele lá, olha, eu preciso de 30 cabos com 25 metros, eu preciso de 10 cabos com 45 metros, eu preciso de 20 cabos com 5 metros, vai fechinho para ele lá. Né? Então, e aí a gente tem uma experiência interessante, que eu queria um outro assunto que eu gostaria de tocar, que está muito ligado à indústria de pré-fabricado, mas é um nicho muito específico, que é o projeto de energia eólica no Brasil, que está em plena expansão. Então, assim, energia eólica hoje eu entendo que é uma energia renovável e que cada vez está muito forte, e tanto a ArcelorMittal quanto a Bel Garant está muito atuante nesse mercado. Então lá nós temos assim, a fundação, né, que é a parte dos vergalhões ali utiliza assim, uma quantidade de aço. Uma armadura passiva. Que a armadura passiva utiliza, só para você ter uma ideia, uma base de uma torre eólica se utiliza em média em torno de 60 a 80 toneladas. É gigante, eu já fui. Então, assim, é um volume muito grande. Aí nós temos os anéis pré-fabricados. Então nós estamos falando de torres. Existem torres somente metálicas, existem torres híbridas, né, que é parte pré-fabricada, parte metálica, existe somente pré-fabricada. Então, hoje nós estamos atendendo vários parques eólicos hoje, em torno de 120 metros de altura, e os próximos projetos para 2025 já estão estudando para 145 metros de altura. Então, o que entra, né? O que eu quero dizer? Né? Então, nós desenvolvemos uma cordoalha, que até então nós tínhamos até a cordoalha 1520, bitola de 1520. Então, nós fizemos um trabalho interno, né, juntamente... Ela nem está aqui. Hã? Ela nem está aqui. Ela nem está aí. Não. Nós fizemos um trabalho juntamente com o mercado. Eu acho que a fala do Carreira lá no início, né, esse olhar com o cliente, o olhar da necessidade do cliente, é o nosso DNA. Né? Então, a gente começa a observar... Porque assim, se eu falo assim, olha, poxa, eu vou fazer uma torre eólica usando a cordoalha 1520, vou conseguir fazer? Vou. Não tenha dúvida. Só que a quantidade de cabos que eu teria que ter a mais ali é muito significativo. E aí tem acessórios, enclaves, placas, mão de obra, e é um processo bem complexo, né? O içamento de cabos para a torre eólica. Uma mão de obra mais especializada. Sim, exatamente. Então, né, lá atrás, quando nós começamos a conversar com essa indústria, nós percebemos e começamos a estudar, trouxemos para dentro de casa, olha, a gente consegue fazer uma cordoalha 1570, na bitola 1570. E aí comecei a estudar as normas ASTM, a AEN, que é a norma europeia, já tinha essa norma, esse grade lá, bitola 1570, professor. Então, vamos trazer. Então, na revisão da norma, nós trouxemos ela para a BNT, ótimo, e nós demos um passo a mais, que é o grade. Nas normas europeias ainda não tem os grades que a norma brasileira tem. Né? Então, a gente está à frente nessa aí. Estamos à frente. Se pegar as normas, você não encontra os grades que nós temos no Brasil. O grade de resistência. Tem as bitolas, mas não tem a resistência. Entendi. Então, esse foi um passo interessante. E o segundo passo, que foi um sucesso absoluto, como a gente tem produção seriada, nós estamos falando que a torre é 120 metros. Ele precisa de um nicho de proteção de 1 metro. Em função do alongamento, o macaco ele é especial. Sim. Então, hoje a gente entrega na indústria, que fabrica os tendões, uma bobina. Então, você olha para a bobina, é uma bobina de cordoalha. Só que você pega a etiqueta, lá você vê que a metragem são todas iguais. Porque lá na indústria, na hora que ele está cortando esse material, o último cabo, é o final do cabo, ele tem 0 perda. Entendi. Já vai no tamanho dos anéis, o comprimento do anel. Exatamente. E que isso é legal? Né? É legal que você tem perda zero no processo do cliente. Sim. A gente trabalha isso internamente com a programação, planejamento. Né? Então, você está eliminando desperdício.
porque, né, um aço especial. A perda é só aquela do corte, né? Aquela que fica para fora ali um pouquinho ali. Na verdade, ele tem uma perda natural na proteção. Sim, na proteção. Porque na hora que ele traciona o cabo, ele alonga, aí vai sobrar. Lógico. Mas ela é de processo. É inerente ao processo. Inerente ao processo. E aí a gente fez um estudo e nós apresentamos para o cliente que quando a gente trabalha de forma randômica, que é o que a indústria de pré-fabricado hoje trabalha, ou seja, eu entrego bobinas para ele de vários pesos, vários comprimentos, não tem um controle, porque não tem esse planejamento conosco. Que eu preciso nesse momento, você tem peça seriada com comprimento X lá, se ele trouxer essa demanda para a gente internaliza isso e entrega para ele. Igual você entrega um aço cortado dobrado. Isso, mesma igual coisa. Exatamente. Ou mesmo a barra de 12 metros, né? A barra de vergalhão lá de 12 metros. Então, eu consigo trazer isso. E aí, nós fizemos um estudo, entregando de forma randômica a perda dele. Nesse processo de reólica, ele teria uma perda de aço na média de 6%. Aí você imagina que uma torre eólica, só de aço para proteção, em média, ela consome 25 toneladas. É muita coisa. 25 toneladas, 6%. Se você olhar um parque eólico, é 200, 250 torres. Quando o parque é... Vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas. É muita coisa. Então, assim, é algo que é importante, né, que esse público, né, do pré-fabricado comece a pensar com um olhar diferente, que é um benefício para ele mesmo, para a indústria. Porque você está eliminando perdas. Exige um pouco mais de planejamento. E o pré-fabricado talvez seja o mais fácil de se trabalhar. Isso porque exatamente. Está sob controle. Ele trabalha. Está dentro ali. Foi bom você falar isso. Se você observar tanto os desenvolvimentos da ArcelorMittal quanto da Belgo, a gente foca primeiro no pré-fabricado. Por quê? Maior controle de concreto, mão de obra. Então os testes é a mesma coisa. Entendeu? O teste acaba sendo natural. No pré-fabricador. Sim, exatamente. Sim, por quê? O controle está maior ali. O domínio é maior. Isso aí. A gente vai alterar em uma variável. As outras são constantes. Sim. Então é muito mais fácil. E hoje, o aço AR, por exemplo, hoje já existem não só fabricantes de pré-fabricadores trabalhando, mas construtoras. Construtora convencional. Convencional. Moldado em loco. Moldado em loco. Nós entregamos o bloco já todo armado e com a forma incorporada. Legal. Imagina. É muito bacana. Para que a coisa seja mais ágil. Legal. Inclusive, uma dessas nossas construtoras que a gente ofertou material armado, com forma incorporada, com aço AR, ganhou um prêmio em São Paulo, um prêmio de produtividade. A gente entregando o material com essa forma, que a gente chama de forma incorporada, ele chega a aumentar 8 vezes a produtividade dele. É muita coisa. É muita coisa. Numa obra, pensa bem, você fazer hoje a locação, o ganho está na locação, você consegue diminuir o volume de terra que você vai fazer, somente o furo para você colocar a sua peça ali dentro. Então você tem menos hora máquina, produtividade elevada, é toda uma soma que você vai colocando e quando você consegue demonstrar isso para o cliente, inclusive a gente tem alguns simuladores que demonstram isso para ele, tá? A gente consegue, olha, no simulador nosso eu entro hoje com a mão de obra regional, a gente foi na tabela e buscou essas informações, tá? Traz ali a informação da mão de obra, traz toda a informação, você coloca tudo ali dentro, o custo do aço está tudo ali dentro, olha, você tem economia, eu consigo te falar que durante o processo de negociação, te falo, se você fizer um material somente com barra reta, barra de 12 metros, você vai ter um custo de tanto. Usando o corte dobra, o custo é tanto. Usando o corte dobra e a armadura pronta com a forma incorporada, o custo é tanto. Então já consegue demonstrar isso durante a negociação já. Eu consigo demonstrar isso. O pré-fabricador, a gente tem essa possibilidade de fazer também. É um trabalho mais longo, que a gente tem hoje as indústrias já com investimento de máquina de corte dobra, mas a gente sabe que o parque vai ficando envelhecido. Também. O investimento, vai fazer investimento em nova máquina? Volto a dizer, especialista em aço somos nós. Entendi. Legal, bacana demais. Bom, eu acho que a gente
Já tá avançando aí no... Passa rápido, né? A conversa, passa, cara, né, passa cara? muito rápido. Você conversa, quando a gente fala do que gosta... É muito bom, né? É muito bom. Foi muito bom aí trazer toda essa bagagem que vocês dois têm aí nesse mercado. Acho que, pessoal, muita gente às vezes nem sabia o que estava acontecendo, então a gente espalha essa notícia aí para todo mundo, né? E eu acho que isso aí é muito bom, a gente conseguir fazer esse trabalho. Só eu lembrei a norma aqui, a 9062, tá? 9062. Essa norma traz essa especificação de alças e a gente tem que ficar muito esperto. Legal. E eu, com a palavra aqui, só quero te agradecer pela oportunidade. Isso, tá. Agradecer você também. Não, isso é legal estar aqui e seria bom que a gente tivesse mais momentos como esse. É bom. Hoje a gente está falando sobre pré-moldado, amanhã a gente pode falar sobre outro tipo de aplicação, né? Exatamente. A gente está aí disposto a ajudar da melhor forma possível, né? Espero que vocês tenham gostado também. É fantástico, né? Como eu disse, eu acho que dá até brilho nos olhos, né? A gente tem causas e causas para contar. Causas, né? Acho que dá para escrever livros. Nós já ficamos, eu e o Ali ficamos numa determinada empresa de dormente, tu lembra? Ah, sim, claro. Ficamos uma semana. Aplicação de dormente. Dormente é uma outra aplicação legal. A gente alinhando o processo, a gente buscando solução, buscando metodologia para a gente ter uma performance melhor. Só para você ter ideia, né? E aí, já que tá finalizando, mas ele me tocou um ponto aqui. Não tem como não falar, cara. Não tem como, cara. Desculpa, mas assim... na verdade, a gente combinou isso antes. Eu dou a isca que ele vai, entendeu? Eu dou a isca que ele vai. Mas veja bem, né? O cliente, ele sempre... E aí é o que eu digo. Muitas vezes, se o cliente nos permite trabalharmos juntos, depois ele percebe o ganho. É natural. Então, nós temos um cliente ainda em carteira, assim, ele já está conosco há mais de 10 anos, e sempre a reclamação dele é o seguinte: olha, a minha sucata de final de processo é muito alta. Ele tinha um controle, ele mandou uma planilha, 3,5%. Para o consumo que ele tem de aço é muito alto, o preço do aço é muito alto. Aí eu falei assim: olha, eu me predisponho se você me permitir, passar, tentar entender o seu processo, mas eu preciso estar na sua indústria. Ah, mas o que você vai ver lá? Não sei o quê. Assim, meio, sabe, queria ajuda, mas também não queria abrir, né? Eu falei assim, cara, eu não sou espião, né? Eu quero colaborar. Por fim, o diretor geral, não, vai lá. É lugar longe pra caramba, bicho. Eu cheguei e falei, o negócio é bruto mesmo. Vamos lá. Fiquei uma semana lá, mapeei tudo, fotografei, anotei, vi o que eles estavam fazendo. Bem, trouxe para dentro de casa. E sentei, debrucei no problema, né? Um mês depois, apresentei uma solução para ele. Olha, vamos fazer um teste? Esse mesmo produto que vou te mandar dessa forma, esse acondicionamento assim, sem assado. Aí começou a chegar, eles já começaram a ver nitidamente o resultado, né, na produção lá. Eu conversando com o gerente da planta, e aí ele até já nos deixou, uma pessoa agradabilíssima, né, José Colibi. Aí ele... Rapaz, mas o tanque melhorou demais, assim, sem dados, né, sem coisas... Só percepção. No visual ele já via que tá reduzindo, né? Tá, posso mandar minha materialização? Pode, assim, né? Pode mandar tudo assim agora, assim, não, calma, nós temos que... Né, tem que ser aprovado pela sua diretoria também, porque tinha uma resistência, né, de todo esse trabalho. E aí, assim, eu acho que quando a gente levanta os dados, eles já tinham um dado bem mapeado, depois você faz, olha, hoje é assim, eu alterei para isso e agora o resultado é esse, é fantástico, né? Porque você consegue mostrar efetivamente, para não ficar no eu acho. Aí eu acho que melhorou, né? E com isso, aí nós alteramos, lá a perda dele é em torno de 3,5%, caiu para 1,2%. Nossa, é muito dinheiro. Depois disso, hoje, depois desse trabalho, na hora que eu preciso de ir lá, às vezes ele me liga aqui, você não vai vir aqui não? Sério? Você não vai vir na indústria não? Hoje, assim... Ele me liga no meu aniversário, olha pra você ver que legal, como que de uma resistência, no meu aniversário o cara me manda mensagem, o diretor da empresa, sabe? Uma ajuda dessa? Já não é assim, e sem, não aumentou 1 centavo em precificação, alteração de processo dentro da nossa fábrica. Se eu não sei da sua necessidade, o que eu posso fazer dentro da minha? Dentro da minha eu conheço. E dentro da sua é diferente da dele. Então, a receita que foi para você não vai atender a dele, provavelmente. Então, assim, você ter essa abertura, né? Porque, assim... Não precisa sofrer sozinho. Não precisa sofrer sozinho. E aí, como eu conhecedor da nossa tecnologia,
dos nossos equipamentos, o que eu posso fazer diferente aqui? E até hoje está desse nível. Muito legal. Já que ele contou um caso, deixa eu contar outro caso também. Da mesma forma que a gente tem esse trabalho, a gente tá perto do cliente mesmo. A gente tem que estar perto. Nós somos cobrados para isso. Para trazer solução. Vender aço, qualquer um vai vender. É commodity, né? E a solução? E a customização? Quem vai trazer? Somos nós. Por isso a gente está lá na frente buscando sempre essa informação. Um cliente também nosso de São Paulo, da mesma forma. Ele me chamou para a gente ir lá visitar, a gente fez a visita, mapeando. Esse me chamou, já tinha conversado com ele já. Já conhecia. Não era bravo. Não era bravo. E a gente fez a mudança do layout dele, assim, melhorou a produtividade dele, assim, em torno de 5% melhorou a produtividade do cara. É muita coisa. É muita coisa. Além disso... Qualquer ganha é ganha. Né? Qualquer ganha é ganha. A gente quer perder R$1, quer ganhar. Você fez aí agora o movimento, o cara tem que ficar amarrando lá, não sei o quê. Cara, eu te falei no início, nosso sócio é saudável. Substitui por milho. Tira o milho. Vamos colocar a produtividade maior. E aí, carreira, mas eu não tenho como fazer isso. Chama a gente. Vamos lá, vamos conversar junto. Vamos levar a solução junto. Agora, tem que comprar meu aço. Se não comprar meu aço, eu não tenho não. Ele também é demais, né? Às vezes acontece também, né? A gente já vem cá. Pô, peraí, acabou. Mas é assim não. Legal. Bom, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, por aceitar o convite. Valeu mesmo, muito obrigado aí. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço de coração e estamos à disposição para fazer outros momentos aí. Bem legal, cara. Muito bom. Chama a gente para outro. Não, deixa quieto, tá convidado. Tá a gente prosear mais. Com certeza. Beleza. Valeu. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecer por assistir esse vídeo. Vocês gostaram e também se não gostaram, compartilha aí com os grupos. Curte aí o vídeo, né? Comenta aí se tiver alguma dúvida. A gente vai deixar os sites, né? Tanto da Belgarames quanto da Arcelor aí no comentário ou na descrição do vídeo. Caso queiram acessar algumas informações adicionais desses materiais, a gente disponibiliza. E agradecer pela oportunidade. Um grande abraço a todo mundo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.